Você escolhe seu concurso baseado no grau de dificuldade ou, em outras palavras, você tem medo de prestar os concursos mais top, aqueles que pagam uma remuneração melhor, mas que em compensação também cobram mais matérias? Se isso acontece com você, se liga nesse vídeo que a gente vai desmistificar essa parada agora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Mayra Blanes, sou auditora do TCU, 2 vezes aprovada nesse concurso. Sou também criadora do método Passar Sem Pirar, que entrega tudo que você precisa, todos os elementos para você conquistar a sua aprovação. Eu vou falar desse tema com você agora, mas aproveita que você já está por aqui, se inscreva aqui no canal se você ainda não fez isso, para você receber as notificações dos próximos vídeos. Clica no sininho aqui também para não perder nenhum dos próximos conteúdos que estão vindo por aí, porque vão ser muito bons, tem muita coisa vindo nova aqui no canal nesses próximos tempos, então já aproveita, já faz isso logo agora, antes da gente continuar com o nosso assunto aqui de hoje, beleza? E eu recebo muito essa pergunta, especialmente agora no momento que eu estou gravando esse vídeo para você. O concurso do TCU está autorizado, mas está autorizado só para auditor. E eu recebo demais perguntas. E o técnico? E o concurso de técnico? Será que vai sair o concurso de técnico? Eu estou falando aqui do TCU, mas isso é replicável para qualquer carreira, né? Quando a gente está falando aí de Câmara e Senado, tem os cargos de consultor, analista, que são nível superior, mas também os cargos de técnico, e Receita Federal, diversos outros órgãos. Sempre aparecem essas perguntas. Fiz enquetes, fiz perguntas já lá nos meus stories, já conversei com seguidores para entender. Você está perguntando do concurso de técnico porque você realmente ainda não tem um nível superior, então só poderia prestar o concurso de técnico, ou porque você não quer encarar o concurso de auditor, você tem uma construção para você aí de que o concurso de técnico seria mais fácil, ou que talvez não confia na sua capacidade, não tem autoconfiança para encarar o concurso de auditor. E a grande maioria das respostas, né, a maioria das pessoas que fazem essa pergunta, normalmente é a segunda opção. Elas ficam preocupadas de não darem conta do concurso de auditor, então elas querem mirar no técnico. Não tem nada de errado com isso, desde que você tenha as premissas certas para tomar essa decisão. Então, o que eu quero fazer com você nesse vídeo é uma análise sobre esse tipo de pensamento e a gente vai chegar a uma conclusão para ver se esse tipo de pensamento é o mais adequado. Quer ver? Segue aqui comigo. Existem alguns mitos sobre o concurso de nível médio ser mais fácil. E existem algumas verdades também, né? Vamos olhar para todos esses aspectos aqui para você poder tomar a melhor decisão. Primeiro, os concursos de nível médio cobram menos conteúdo. Sim, isso é verdade. Eles tendem a cobrar menos conteúdo. Por outro lado, é menos conteúdo para todo mundo, percebe? Você sempre está no mesmo barco que os concorrentes. Então, se for mais fácil, entre aspas, é mais fácil para você e para os concorrentes todos. Se for mais difícil, a mesma coisa. Essa ideia de ter menos conteúdo não necessariamente faz com que fique mais fácil. Por quê? Você vai precisar praticamente gabaritar a prova para ter chances de ser aprovado, dependendo aí da prova, né? É bem diferente de uma prova de nível superior que cobra as suas 20 matérias aí, que te dá um pouco mais de espaço, um pouco mais de margem para deixar algumas coisas. Nas provas de nível médio, você tem que ver tudo muito bem visto, você tem que estar bem em todas as matérias, você não tem espaço para erro e não tem espaço para deixar nada de fora. A competitividade acaba sendo muito maior e as notas de corte também acabam sendo maiores. O segundo ponto que me questionam muito sobre isso, o nível das questões é mais fácil do que o nível das questões de provas que exigem nível superior. Não necessariamente, tá? Isso não necessariamente é verdade. As bancas não são tão precisas quanto a isso. Às vezes lá no edital da prova de nível médio vem falando assim, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, o que te dá aquela impressão de que as questões vão ser mais superficiais, né, mais tranquilas, mas na hora da prova mesmo isso não necessariamente é verdade. A gente verifica isso no dia a dia das provas, então não se deixe levar por isso. Você tem que fazer uma preparação boa, sim, para que você não seja pego de surpresa. Mesmo quem está estudando para nível superior, às vezes me pergunta, Mayra, vale a pena fazer as questões de concursos de nível médio enquanto eu estou estudando? E eu falo, vale, porque não existe essa régua tão certinha assim do examinador em, questões de
para a prova de concurso de nível superior, a gente vai fazer essas questões mais difíceis aqui, e para a prova de nível médio, essas mais facinhas. Não é tão assim. Toda prova tem aquela coisa do pega-varetas, né? Aquela coisa de questões fáceis, médias e difíceis distribuídas ao longo da prova. No mundo ideal, numa prova bem elaborada, você tem aí a maior parte das questões com um nível médio de dificuldade, uma pequena parte com um nível bem mais fácil e uma pequena parte com um nível bem difícil, mas isso não é uma regra certinha, os examinadores não conseguem seguir isso assim tão à risca. Então não se deixe iludir por essa questão de é um nível mais fácil, você precisa sim fazer a melhor preparação possível, até porque, como eu já comentei no item anterior, você não tem muito espaço para erro, não tem muita margem para erro. E algumas verdades que não estão no seu radar, né? O concurso de nível médio, ele tende a ter uma concorrência muito maior. Porque quem tem nível superior também vai prestar, especialmente quando a gente está falando de concursos aí bem atrativos, como é o caso de técnico do TCU, os próprios técnicos da Câmara, Senado, falando aqui de Brasília, né? Mas existem outros. Então, a concorrência também aumenta. Falando sobre isso aqui, eu não estou querendo te desestimular e nem plantar a ideia na sua cabeça de que você tem que ficar extremamente preocupado com concorrência, não. Você tem que focar em você, no seu melhor e no que você controla. A única coisa que você controla é você mesmo. Você não controla o que a concorrência vai fazer ou não vai. Mas isso é um fato, tá? Você vai ter sim muito mais concorrência e de pessoas aí mais bem preparadas. Os concursos de nível superior, especialmente esses com a grande quantidade de matérias, como é o caso do auditor do TCU, muitas vezes o auditor da Receita, do Bacen é o Banco Central, né? Eles afastam muita gente que só de olhar para o edital já desanimam. Então a pessoa já nem vai porque ela olha para aquela montoeira de matéria e já acha que não dá para ela. E ali, metade da concorrência, digamos assim, já é vencida antes de começar, só de encarar o edital. E aí é que muitas pessoas olham para aquele monte de coisa e falam, nossa, muito difícil, vai levar muito tempo, vai me dar muito trabalho. E aqui é que a gente precisa fazer essa diferenciação e preparar a nossa mentalidade e o nosso emocional. Porque você dá conta, sim, de um edital grande. Ele ser grande não quer necessariamente dizer que ele é impossível. Aliás, ele não é. É uma mera questão de você entender que a preparação para concurso é um projeto de médio a longo prazo e começar a aprender a colocar o foco em uma coisa de cada vez. Eu fiz um post no meu Instagram um bom tempo atrás, de vez em quando eu gosto de falar sobre isso também, que é como se vence um edital. Você sabe como se vence um edital? Uma página por vez. Então não importa se são 5 matérias ou se são 20, é uma página por vez. E aí você tem que entender aí qual que é o preço que você está disposto a pagar, né? Você quer estudar para os concursos menores e não tem nada de errado com isso. Mais uma vez eu friso, eu repito, não tem nada de errado se essa for a sua escolha, mas eu quero apenas aqui trazer os argumentos para você clarear, ter muita certeza dessa escolha, não tomar essa escolha pelos motivos errados, né? Não fazer essa escolha pelos motivos de, eu não dou conta do outro. A pessoa que está estudando para o concurso de nível médio, ela dá conta sim no nível superior, porque estudar para concurso é estudar para concurso, não importa qual dos níveis você vai escolher. O que vai mudar vai ser o tempo aí que você vai precisar se dedicar para cobrir um edital maior, a estratégia de estudos que você vai usar e tudo isso. Mas dar conta você dá. Os motivos que a nossa mente cria para nos contar, nos convencer que a gente não dá conta de estudar para um concurso de nível superior, eles não necessariamente são verdade. Então, se você dá conta de estudar para um concurso, qualquer que seja ele, mesmo que seja o de nível médio, se você está disposto a ir a estudar para um concurso de nível médio, o que te impede de passar num concurso de nível superior não é você achar que você não consegue, é você não entender esse processo. Para ilustrar isso aqui que eu estou te dizendo, vou te contar um fato sobre a minha história que talvez você não saiba. Eu passei 2 vezes para auditora do TCU, só que para técnico eu não teria passado. Eu não cheguei a fazer a prova como inscrita, mas eu fiz como simulado e eu não teria passado. Durante a minha jornada de estudos, na maioria dos cargos que eu estudei, que eu prestei, quando tinha aquela possibilidade de você fazer a prova nível médio de manhã e nível superior à tarde, ou vice-versa, enfim, as 2 provas no mesmo dia, para o nível superior eu passava ou ficava muito melhor classificada do que para o nível médio, justamente por essa questão. Eu estava estudando para o TCU, então eu não ia me desfocar
das matérias principais. Eu ia prestando esses outros concursos, vários concursos de tribunais aí que eu fiz, né, durante essa preparação para a área administrativa e técnico também, para fazer analista técnico, sem me desfocar das matérias principais do TCU. Isso quer dizer que matérias específicas do nível médio, arquivologia, a própria matemática mesmo, eu não via, eu ia para a prova, né, do jeito com o que eu tinha de estudo para o TCU. Lembra que eu falei lá no começo que você não tem muito espaço para deixar nada de fora? Esses poucos, entre aspas, pontos aí, que essas perguntas que eu não sabia responder por não ter estudado aquilo, se eu tivesse parado e dado uma olhada naquela matéria, dado uma estudada melhor, né, talvez eu conseguisse responder, mas eu não respondia porque eu não parei para estudar, eu acabava ficando de fora. E nas provas de analista de nível superior, eu ficava muito melhor classificada ou passava. Foi o que aconteceu comigo no Supremo, que foi onde eu trabalhei, inclusive, antes de tomar posse no TCU, e na ANTAC também, em outras provas aí de tribunais que eu fiz durante essa jornada. Então eu quero te ajudar a desconstruir esse mito, tá? Mais uma vez eu vou repetir, tá? Tudo bem se você quiser focar nas provas de nível médio por qualquer motivo que seja, apenas eu quero que você desconstrua essa coisa de eu só dou conta do médio, eu não dou conta do nível superior, porque isso não é verdade. Para resumir a nossa conversa aqui desse vídeo, escolher um concurso pensando no grau de facilidade, isso normalmente está indicando ou encobrindo um desses dois padrões que eu vou falar agora, ou até mesmo os dois juntos. Ou um imediatismo, aquela coisa de eu vou focar no mais fácil para eu passar logo, ou a falta de autoconfiança, que é o mais comum. E os dois padrões precisam ser trabalhados, porque concurso, como a gente já conversou, é um projeto de médio a longo prazo. Você precisa estudar no médio a longo prazo. Estudar para concurso é você se preparar para uma carreira pública. Qualquer profissão na vida que eu queira, se eu for querer ser médico, administrador, engenheiro, ou mesmo se eu for querer abrir um negócio, empreender, enfim, eu preciso me preparar para aquilo, concorda? Então, eu não entro numa faculdade, vamos supor, a faculdade de administração. Eu não entro nessa faculdade já pensando, nossa, eu vou ser administrador daqui a 2 meses e tem que ser... Não, eu entendo que tem aquele processo que eu preciso estudar, me formar e depois disso eu vou me tornar administrador. Para o serviço público tem que ser a mesma coisa, a gente precisa encarar o estudo da mesma forma. Eu não estou simplesmente estudando para concurso, eu estou investindo, estou fazendo o que precisa ser feito para seguir a carreira no setor público. Tá fazendo sentido? Então, essa ideia do imediatismo, de vou estudar logo um pouquinho de matérias aqui, vou passar e pronto, isso acaba sendo um tiro que sai pela culatra, né? A pessoa que pensa dessa forma tende a se frustrar, porque mesmo sendo poucas matérias, já conversamos aqui de que a preparação precisa ser muito bem feita, não tem muito espaço para errar. Então tá tudo bem se num primeiro momento você for para as primeiras provas e bater na trave, porque você precisa ter tempo de solidificar aquele conhecimento para passar. Só que você precisa entender isso também, porque senão você chega lá com aquela expectativa de eu estudei essas matériazinhas aqui, eu vou lá, passo e pronto, acabou o problema da vida. Você vai se frustrar, possivelmente você talvez nem continue nos estudos, sendo que a maioria dos casos em que eu vejo isso acontecer, a pessoa tinha plena capacidade de ser aprovada num próximo concurso, era só ela permanecer estudando. E a diferença entre o médio e o superior é esse período um pouco mais longo e a maneira de administrar o volume de matérias também, mas para tudo isso tem solução. Eu sempre ensino para os meus alunos lá no Passar Sem Pirar, que é o meu método, como você administra isso, de modo que as matérias não te assustem, né? O volume de matérias não te pare, não te trave, e de modo que você consiga um bom rendimento também, cuidando de diversas matérias ao longo dos seus estudos. E muita atenção aqui, cuidado com os extremos, tá? É claro que você pode e deve avaliar cada concurso que aparece em termos de se é uma oportunidade boa para você ou não. Isso você vai fazer como? Vendo as matérias que são cobradas no edital e avaliando com base no seu histórico, né? Tanto com base no seu próprio histórico de estudos para concurso, quanto das suas circunstâncias pessoais, do nível de afinidade ou desafio que você tem com cada uma dessas matérias. Mas entenda que uma coisa é, eu tomo uma decisão macro de estudar para concursos, escolho o meu foco, e isso é um ponto muito importante, mas é assunto para um outro vídeo, né? Você precisa escolher um foco ali para estudar aquelas matérias que vão ser base para diversos outros concursos. Durante a sua preparação, você vai prestando atenção em outros editais que forem saindo e vai avaliando no caso a caso quais são oportunidades para você
e quais não são. E se você quiser saber mais sobre isso, procura aqui no meu YouTube, tem um vídeo chamado Tudo sobre Concursos Escada, e lá eu ensino você a fazer essa análise. E a outra coisa é você tomar a sua decisão macro, pensando só em o concurso mais fácil para eu passar rápido e pronto, percebe? Esse segundo tipo de pensamento, ele tende a gerar frustração, porque não é assim que funciona. Então, para exemplificar, já contei aqui nesse vídeo, inclusive, né, que enquanto eu estudava para o TCU, eu fui aprovada em outros concursos, inclusive no concurso da ANTAQ. A ANTAQ é a Agência Nacional de Águas, eu estava prestando para analista administrativo, e eu estava para controle, área de controle, né? TCU tá dentro da área de controle, e quando a gente está cuidando do controle, a área administrativa em si, eles têm muitas matérias semelhantes. O edital de controle, normalmente, ele engloba o edital de analistas administrativos. Por quê? Porque a gente está tratando do mesmo objeto, né, da administração pública, só que um lado está executando e o outro está controlando o que esse lado aqui executou. Essa é uma análise que você precisa aprender a fazer sobre quais concursos são oportunidades para você dentro de um foco específico, para não ficar atirando para todos os lados. Atirar para todos os lados quer dizer o quê? Estudar para um monte de coisas, um monte de concursos que as matérias não se conversam, que as matérias não são semelhantes, que você está sempre começando muita coisa do zero e aí nunca dá tempo de construir uma base sólida para ficar competitivo, para poder realmente ter chances de passar, percebe? Então, voltando aqui nesse exemplo, né, nesse caso da ANTAQ, eu já estudava para o TCU há algum tempo, já estava bem preparada na maioria das matérias, e aí quando saiu esse concurso da ANTAQ, pouquíssimas matérias não eram comuns. Tinha aquelas matérias do regulamento de águas, o próprio regimento interno. Isso sempre vai ter, aquelas matérias que a gente precisa estudar só no pós-edital ali. Existem essas matérias, essa diferença, né, de matérias que você faz um estudo mais superficial no pós-edital só para garantir aqueles pontos, e as matérias que a gente estuda com mais solidez, construindo uma base mais sólida, e a gente vai carregando essas matérias de uma prova para outra, de um concurso para o outro. Então, quando saiu a ANTAQ, eu só estudei, dei uma estudada bem superficial nessa parte das águas e eu consegui nota para ser aprovada. Se eu tivesse feito para técnico, provavelmente eu não conseguiria, porque eu precisaria gabaritar aquilo tudo para poder ter as chances aí de ser aprovada. Aliás, para ser totalmente íntegra aqui agora, eu não me lembro se nesse caso da ANTAQ teve a prova de técnico, se eu fiz, mas eu passei na de analista, isso é fato. Fui nomeada 4º lugar, apesar de não ter tomado posse. Outro caso também, para exemplificar, para ficar mais claro aqui de uma forma concreta o que eu quero dizer, é o de um coach que eu tive, e ele já estava muito fera no edital do TCU, ele tinha batido na trave em 2015, então ele já estava com aquele edital todo dominado e só fazendo manutenção. Quando saiu o edital da BIM, veio com matérias muito diferentes, mas eram matérias que, para circunstâncias particulares dele, história, geografia, sociologia, se eu não me engano, eram coisas que ele gostava e que ele tinha facilidade. Então, naquele caso específico, em que o concurso principal dele já estava dominado, estava só fazendo manutenção, não tinha ainda a perspectiva de sair essa prova. Ele me perguntou o que eu faço, eu falei, arrocha para a BIM. Tanto que deu certo, ele passou, já tomou posse, eu fui madrinha, foi lindo. Mas percebe que é um caso específico. É por isso que eu falo muito da necessidade da gente aprender a ler as nossas próprias circunstâncias e aplicar isso, né? Avaliar o concurso que saiu com base nas minhas circunstâncias, no que eu já estudei, no que eu tenho de histórico de estudo, no que eu tenho de facilidade de desafio, para não precisar ficar dependendo sempre de alguém que me diga alguma coisa, porque a pessoa de fora nunca vai saber tão bem quanto você mesmo, e para que você então saiba tomar as decisões mais adequadas. Mas por que eu tô te falando tudo isso? É para você entender justamente essa questão. Quando a gente pensa só em, eu vou prestar o concurso aqui de nível médio porque eu acho que é mais fácil, porque eu acho que desse eu dou conta e do outro não, muito comum que o que está por trás dessa decisão é uma mentalidade de vou fazer o mais fácil para passar mais rápido. Não é assim que funciona, como eu espero já ter te demonstrado nesse vídeo aqui. Existem sim elementos que a gente precisa observar quando a gente define o nosso foco. Eu tenho um módulo inteirinho no Passar Sem Pirar explicando sobre isso, né? Conduzindo passo a passo essa reflexão. Mas dificuldade ou facilidade do concurso em si ou de matérias específicas não devem ser um deles. Se você se identificou com isso e fala, nossa, realmente eu estava focando mesmo nos concursos de nível médio, eu te convido agora a refletir. Talvez você mesmo não estivesse nem presente para o motivo pelo qual você acha que deveria fazer só nível médio. Então,
eu te convido a fazer essas reflexões todas aqui que eu fui propondo ao longo do nosso vídeo. Faz essa pergunta para você mesmo e vê o que vem de resposta. Por que é que você acha que deveria prestar só o nível médio? É por essa questão de achar que vai ser mais rápido, mais fácil? É por achar que você não dá conta do nível superior? Ou é porque tá tudo bem, é aquele salário para você, já é algo que você quer mesmo? Já estaria suficiente, já tenha clareza do motivo da sua decisão e não tem certo, não tem errado, tá? Mais uma vez, vou deixar isso bem reforçado aqui, não tem nada de errado se você quiser mirar num concurso de nível médio e falar, é o que eu preciso, é para mim, é o que eu quero para ter a vida que eu projetei para mim e tá tudo bem. Eu só quero que você tenha clareza para tomar a decisão mais acertada para você. Então, se você gostou desse vídeo, te convido aqui a curtir, compartilhar com outras pessoas que vão precisar dessa informação também, que precisam dessa informação também. Deixa seu comentário para eu saber se esse conteúdo te ajudou, deixa suas sugestões de outros temas e inscreva-se no canal caso você ainda não tenha feito isso e a gente se vê em breve nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!